Vamos continuar agora o nosso vídeo sobre TDD. E uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior foi sobre a criação do jogo. Vamos voltar lá no código. E uma coisa que a gente pode pensar, né, se criar esse construtor aqui no jogo, é o que é que eu preciso, o sistema precisa receber para criar um jogo. Muitas vezes eu faço essa pergunta aos meus alunos e eles dizem, não, preciso dizer o tamanho do tabuleiro. Então eu passaria aqui no jogo, digamos que o tabuleiro vai ter 3 de altura por 3 de largura. Então seria uma forma. Mas aí eu pergunto a eles, por que é que eu preciso passar essa informação? Por que é que eu preciso, ou então fazer assim um new tabuleiro aqui? Por que é que eu preciso, por que é que imagina, o usuário precisa informar, né, ao jogo que existe um tabuleiro? Na verdade, quando você estiver pensando na API do seu sistema, na interface do seu sistema, você tem que pensar o seguinte: tem coisas que o sistema já sabe fazer sozinho. Todo jogo da velha, pelo menos nesse ponto que nós estamos, ele sabe que um tabuleiro é 3x3. Então não precisa informar. Eu não preciso dizer que é 3x3, porque eu não vou simplesmente usá-lo desse jeito. Eu não vou fazer um tabuleiro 4x4, pelo menos agora. No dia em que, quando eu estiver iniciando o jogo, eu puder definir que eu quero um jogo da velha 4x4, que eu quero um jogo da velha 5x5, que eu quero um jogo da velha tridimensional, com 3 dimensões, aí a gente coloca isso como parâmetro de entrada do jogo. Mas se o jogo já tem a inteligência suficiente para saber como agir, para saber quantas linhas e quantas colunas fazer, então eu não preciso passar essa informação. Por isso que esse construtor aqui não recebe nada. Eu não preciso informar nada para criar um jogo. Ok? Vamos agora continuar no nosso assunto, né? Nós criamos o método acabou e a gente pode ver que ele ficou bem simplório. O Eclipse, quando criou ele ficou apenas um return false, né? Tem esse tudo aqui, vou apagar. E aqui a gente pode pensar, pronto, vou implementar a lógica agora do acabou o jogo. Será que é necessário? Vou mostrar a vocês agora por que não é necessário. Se a gente parar para executar esse teste, né? Se a gente vier aqui, jogo teste, não vai aparecer para vocês, mas run as JUnit test, vai me abrir aqui a tela do JUnit e vai ficar grimbar, né? Ou seja, o teste já está satisfeito, o teste já está passando com sucesso. Por quê? Porque o acabou já está retornando falso. Não é isso exatamente? Mas esse método não tem inteligência, não tem lógica nenhuma. Claro, é lógico que esse método não vai ficar desse jeito. Mas por enquanto, o meu teste não exige que eu faça nada melhor do que isso. Então, vai ficar assim. Quando vier outro teste que precise que o acabou tenha outro comportamento, que uma hora ele retorne true, então a gente vai fazer a lógica do método acabou. Isso é outro princípio do TDD, que diz: implemente apenas o que é necessário para o teste passar. Certo? Então faça. Quando você fizer o teste, você amarrou o que precisa ser feito. Corra e faça a implementação mais simples que você pode para o teste passar. Depois a gente pode até dar uma refatorada no código, a gente vai ver isso. Mas a evolução de funcionalidade mesmo só vai vir quando o outro teste exigir. Certo? Vamos adiante. Tá aqui o menu, né? Você clica em jogo, run as JUnit test, e aí a telinha verde como nós vimos. Então, beleza, olha aqui nossa lista de testes. Tá arriscado já, né? O teste que a gente tinha decidido já está feito. Então, o que é que a gente pode testar? Então, a gente pode testar agora exatamente aquela questão lá que foi dita logo no começo do jogo, que é definir o primeiro jogador, né? Se vai ser X ou se vai ser bola, né? Então, ao pensar nesse teste ou durante a implementação desse teste, a gente viu que podem surgir outras ideias. Um cara decidiu que começa com X, mas se ele decidir mudar de opinião, né? Se ele decidir que vai começar com X e depois mudar para bola. E um outro teste que a gente pode fazer no futuro é definir o primeiro jogador após o início do jogo. Eu já falei sobre isso, né, como cenário negativo. O jogo já começou, a tabuleiro já começou a ser marcado e o jogador X ele decide mudar o símbolo dele, a marca dele para bola. Isso é um teste negativo, não deve ser aceito. Então estão aqui mais 3 testes. Vamos começar agora com esse método, definir primeiro jogador. Então eu pergunto aí a você, como a gente criaria esse método, um método, né, para executar essa funcionalidade, e que informação
seria necessária para executar essa ação de definir o primeiro jogador. Vamos fazer aqui um teste para esse novo método, para criá-lo. Aqui o teste. Antes disso, eu me lembrei, a gente deveria criar um commit para o teste que já está passando. Então vamos voltar lá no Git e verificar quais arquivos foram alterados. E está aqui o jogo teste. Então vamos lá adicioná-los, essas modificações, e criar um commit para representar o primeiro teste passando. Então, teste passando. Criar jogo. Pronto, tá aqui feito o commit. E aí depois eu posso voltar se eu deixar esse momento. Então vamos lá. Vamos criar um novo teste. Definir primeiro jogador. Então, novamente, o que é que a gente tem que fazer no começo de tudo? Criar o jogo. A gente não pode executar essa função se o objeto jogo ainda não existe. Vamos lá. A gente pode fazer um método usando basicamente o mesmo nome do teste. Por exemplo, definir primeiro jogador. Um costume, né, da linguagem Java, quando a gente vai fazer método que vai alterar o estado, a maioria deles, uma informação como essa simples de quem é o primeiro jogador, a gente, em vez de usar definir, a gente pode usar set. São os métodos sets e get. Então a gente pode ter aqui um primeiro jogador. Então qual seria a informação necessária para criar esse primeiro jogador? Né? Eu faço uma pegadinha às vezes com meus alunos e pergunto isso a eles falam, vou colocar o nome do jogador, que seria Rodrigo, o jogador, e a marca dele seria X. Né? Então, tá legal isso? Não tá. Se a gente voltar lá no requisito do sistema, a gente vai ver que em momento nenhum o usuário pediu para colocar o nome do jogador. A gente viu aqui, vamos ver aqui, né? O primeiro usuário precisa indicar se utilizará X ou bola. Então não é necessário colocar o nome do usuário. Agora você, não, mas a gente vai fazer um ranking. Não foi pedido isso. Não foi pedido. Então não precisa fazer agora. Não dê ideia para o cliente se realmente ele vai querer que você faça a mesma funcionalidade e vai lhe pagar o mesmo dinheiro. Quer dizer, mais funcionalidade e vai lhe pagar o mesmo dinheiro. Por isso. Então, entregue a versão que ele precisa. Né? Só se realmente foi uma ideia muito mirabolante, então se você vê que não tem jeito de evoluir o código do jeito que ele pensou inicialmente. Então, vamos lá. Em vez de ter esse set primeiro jogador passando o nome, a gente vai agora, por exemplo, passar sua marca. Né? Vou aproveitar esse exemplo aqui para falar do princípio do Yagni. Né? You aren't going to need it. Você não vai precisar disso. Se não precisar da funcionalidade, não implemente. Não faça nenhum teste que implementa essa funcionalidade, que fale que essa funcionalidade vai ser implementada. Então vamos lá, vamos simplificar, né? Vamos colocar aqui X. Né? Tá bom aí? Tá bom? Não tá bom. Essa porta, né, que vocês podem entender o parâmetro como uma porta de entrada no seu sistema. Ela tem uma porta muito larga. Eu posso passar muita coisa, eu posso passar X, posso passar bola, posso passar qualquer coisa. Né? Por quê? Porque é um string. Um string pode aceitar muitas coisas. Então você me fala, então vamos resolver. Vamos de string e vamos usar char, que é apenas um caractere. Melhorou. A porta já está mais estrita, mas eu ainda posso passar aqui A, eu ainda posso passar 2. Eu posso passar várias coisas. Então, não está bom ainda. Então você para pensar. Quantos tipos ou quantos valores possíveis esse método pode receber? 2. Ou X ou bola. Né? Então, o interessante é que só tivesse duas opções para esse método. Que tipo de dado em Java permite dois valores possíveis? Booleano. Então, a gente pode definir que esse método vai receber true ou false. No sentido de que true vai ser o X e false vai ser a bola. Então, a gente pode até colocar assim, ó, setar
que o primeiro jogador vai ser X. Se for true, o primeiro é X. Se for false, o primeiro jogador é bola. Ok? E para deixar o nome um pouco mais bonito, eu vou dizer o seguinte, que a marca do primeiro jogador é X. True ou false. Ok? Isso aqui é um exemplo de como o TDD deixa o meu teste mais prático, mais simples, o projeto da API. Né? A gente criou um método para essa funcionalidade, mas esse método ele tem apenas as entradas, 2 entradas possíveis. Ele está mais simples possível. Com isso eu já me livro de ter que fazer um monte de validação para verificar se o valor que eu estou recebendo, se o valor do parâmetro é válido ou não. Então se eu estivesse recebendo um string ou um char aqui, eu tenho que testar. Se fosse diferente de x ou de bola, eu tenho que lançar uma exceção. Mas nesse caso aqui não vai ser preciso fazer esse teste, porque o booleano ele só permite a entrada dos valores válidos nesse caso. Ok? Então vamos lá. Tá aqui o teste. Dois estímulos, né, 2 passos. E agora a gente pode fazer uma assertiva, né, um sinal positivo esse. Né? Então a gente pode fazer uma pergunta, né? Quem é o primeiro jogador? Eu disse que o primeiro é X e agora eu pergunto, quem é o primeiro? O primeiro é X ou não é? Então eu faço o contrário, seria como se fosse um get. Get primeiro, marca do primeiro jogador, né? O get não tem parâmetro de entrada, né? Ele só retorna. E isso aqui deve me retornar true. Né? Como é que a gente faz isso? A gente vai aproveitar aquele mesmo método lá de cima, em vez de ser um assert false, a gente vai fazer um assert true. Assert true, e aí ele me retorna, o método deve me retornar esse booleano. Especificamente nos casos dos booleanos, Java ele convenciona que o get deve se chamar is. Então fica set marca primeiro jogador X e is marca primeiro jogador X. Se a gente tivesse colocado isso aqui como false, que o primeiro jogador era bola, então aqui eu tinha que fazer um assert false, certo? Mas como foi true, a gente vai deixar o assert true. Beleza, o teste está definido. Agora nós vamos criar o método set marca primeiro jogador X. Tá aqui. Bota aqui marca primeiro jogador X. Ok. E cria o outro método do is marca primeiro jogador X. Como eu sei que lá o teste está esperando que ele retorne true, eu vou colocar aqui retornando true. Ok? E os outros métodos a gente deixa vazio. E vamos ver se isso é suficiente para o teste passar. Vamos rodar novamente o teste. Eu posso vir aqui na tela do JUnit se já estiver aberta, posso clicar nesse botão para reexecutar o teste. E aí ele vai executar com 2 testes, 2 execuções. Tá aqui o primeiro, criar jogo e definir primeiro jogador. Os 2 testes estão passando. Então o código está ok e a gente já pode fazer outro commit. Tá lá os 2 arquivos alterados, adicionamos as 2 modificações e agora teste passando o definir primeiro jogador. Ok. Commits realizados. No próximo vídeo a gente continua fazendo mais testes. Até mais.